E, enfim, depois de tanta espera e de tanta expectativa, saiu o trailer da última temporada de Stranger Things. E, gente, tá de arrasar. Quer saber todos os detalhes desse trailer? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Pedro e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Gente, esse lançamento do último trailer de Stranger Things foi uma bagunça. Ontem, o perfil oficial da Netflix divulgou que hoje sairia o trailer oficial. Só que do nada, os caras vazaram o trailer antes da hora, no meio da madrugada. Mas tiraram do ar logo em seguida. Eu mesmo nem cheguei a ver. Até porque, vamos combinar, né? É muito melhor assistir ele aqui em 4K, em Full HD, pra assim a gente conseguir enxergar de verdade todos os detalhes que tem nele. E eu vou te dar já um spoiler desse vídeo. O trailer tá de arrasar. Deixou meu hype lá em cima, gente. Vocês não fazem ideia. E você sabe que você pode acompanhar toda a cobertura da última temporada de Stranger Things aqui no canal, junto com a gente. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E vai ter análise de tudo, teorias, informações de bastidores, tudo que você possa imaginar sobre a série. Mas agora então vamos direto para a análise completa do trailer que nós assistimos aqui quadro a quadro. E com isso vamos te apontar diversos detalhes que provavelmente você não viu a primeira vez que assistiu o trailer. E o legal desse trailer é que assistindo em 0.5 o áudio ainda continua bom. Então dá até para manter aqui para vocês, tá? Vemos aqui então o que parece ser a biblioteca de Hawkins, só que lá do mundo invertido. E olha só o Demogorgon, a subserviência do Demogorgon na frente do seu mestre. E olha só que curioso, o Vecna diz aqui: finalmente podemos começar. E embora a silhueta aqui do Vecna esteja bem escura, dá para ver que ele ainda não entrou no modo de glutinização dele, né? Não tem ali aqueles galhos envolvendo ele de forma nenhuma. Então talvez o que ele esteja dizendo aqui, que finalmente podemos começar, é que agora as condições estão prontas para que ele possa se fortalecer até o ponto de se tornar praticamente imbatível para Eleven. Olha lá como não aparece nenhum galho que ele tem ali em volta dele. E aqui eu acredito que seja exatamente essa mesma cena, só que do ângulo dele agora. E a música do Queen, gente, Who Wants to Live Forever. Incrível, sensacional. E aí vemos então o Dustin chegando na escola e ele utilizando ali a camiseta dele do Hellfire Club. E olha o olhar do cara que passa por ele. Provavelmente uma das pessoas que são contrárias ao Hellfire, depois de toda a demonização que foi feita em função do Hellfire, por causa dos acontecimentos em Hawkins, que ligam exatamente ao Hellfire como se fosse uma seita demoníaca. Então provavelmente aqui o Dustin está sofrendo bastante preconceito em relação a isso, hein? E o Dustin, obstinado aqui, hein? E aí vemos uma imagem aérea de Hawkins ali da biblioteca, de cima da biblioteca, onde nós conseguimos ver inclusive um L ponto ali do lado. E o portal que está aqui desse lado. E é curioso dessa cena aqui também é que parece que todas as estruturas que foram colocadas pelos militares na biblioteca, né, para conter a biblioteca, tá aqui o portal, a estrada, mas aparentemente o lugar tá meio deserto. Será que isso aqui é uma vista aérea do que seria de repente uma das cenas finais desse primeiro volume, onde provavelmente deu tudo errado aqui, a cidade vai ter que ser desocupada de alguma forma? E aí vemos então o diálogo entre o Mike e a Eleven lá em cima no teto da rádio, em que o Mike abre o coração ali para 11 dizendo que estão perdendo o controle, pelo fato de que agora eles estão presos ali. E vemos, olha só como a cidade está mesmo sitiada pelos militares. Ninguém entra, ninguém sai sem o controle deles. E ele continua dizendo que não há fim à vista, ou seja, não tem perspectiva de quando isso tudo vai se resolver. Até porque sabemos que depois dos acontecimentos da temporada 4, vai ter um salto temporal aqui, ou seja, eles já vão estar ali 1 ano e meio, 2 anos nessa função. E aqui vemos a Joyce e a 11 descendo pelos túneis, com o Hopper lá atrás. Olha lá, provavelmente aqui vai ser o momento, vai ser a forma com que o Hopper e a 11 vão ter acesso ali para o mundo invertido. E olha que legal, na estrutura da rádio, ou seja, numa das prateleiras da rádio, eles têm ali uma passagem secreta que leva para aquele espaço subterrâneo onde eles fazem as reuniões, e que nós vimos os outros materiais de divulgação. E nós sabemos que essa passagem secreta é mesmo na rádio, porque foi de alguma forma divulgada em função dos brinquedos relacionados a Stranger Things, que tem lá uma passagem exatamente na estrutura da rádio. E aqui o Mike continua falando que talvez essa noite seja a nossa chance. Então, aparentemente eles vão fazer uma reunião na rádio para desenvolver e acertar todos os detalhes desse plano. Vemos aqui a Robin, a Nancy, o Jonathan e o Steve. E lá embaixo, já no mundo invertido, vemos
temos aqui a 11 e o Hopper, provavelmente tentando ter acesso ao laboratório que os militares implementaram lá no mundo invertido. Depois de encontrarem ali as anotações do Dr. Brenner, que provavelmente vai apresentar para eles algumas das espécies de criaturas que foram encontradas, que se desenvolveram lá no mundo invertido. Então o plano, olha que legal, o plano é que eles encontrem o Vecna. Finalmente eles vão pro ataque, gente. Essa última temporada vai ser sensacional. Eles vão para cima do Vecna. E diz ainda assim, encerramos isso de uma vez por todas, ou seja, eles realmente vão pro ataque. E olha que legal, hein? Estão todos juntos. Robin, Jonathan, Nancy, Steve, a Joyce, o Will, o Dustin e o Lucas. Ou seja, realmente, enfim, temos uma temporada onde pelo menos eles começam ali a resolver as coisas todos juntos. E provavelmente aqui a gente já tem a 11 e o Hopper lá no mundo invertido. E aqui é a 11 observando lá os raios já no mundo invertido, utilizando ali o lenço, né, para tapar a boca para não ser intoxicada com aquele ar, e ela correndo. Gente, pelo trailer, a 11 vai para arrebentar, cara. Olha o voo dela, gente. Que isso? Aqui é a Wanda Rádio indo em direção à rádio. A gente já vê lá que tá o carro da Joyce, ou seja, provavelmente aqui seja o momento onde eles vão para desenvolver esse plano, para ter essa reunião. A Joyce muito preocupada aqui, provavelmente em função do Jonathan, em função do Will, ou mesmo da 11 com o Hopper, né, de estarem lá no mundo invertido. E aqui o Mike observando tudo ali no fundo. E reparem que ele tá com uma roupa diferente. A blusa continua sendo azul, mas agora é diferente, olha só na cena anterior. É um momento diferente do que a gente tinha visto dele conversando com a 11 lá no telhado e também do dia da reunião, onde eles conversam sobre o plano. Então aqui deve ser mesmo um momento bem diferente. E aí temos a 11 falando para o Mike que isso não é como uma das suas campanhas, fazendo aqui a associação direta com ele jogando D&D, né? E é legal que eles intercalam essa cena exatamente com os meninos ali, colocando os bonecos das campanhas no que parece ser um plano, que tem ali como informação o dia do desastre. Provavelmente o mapa de Hawkins com todas as informações necessárias que eles precisam ali para executar esse plano. E olha só, hein, pelo visto, 2 deles vão para ali. E é exatamente nessa cena em que acontece que eles se encontram ali e bolam esse plano na mesa, é que o Will tem aqui uma sensação ou vê alguma coisa que chama a atenção dele, enquanto os meninos estão lá distraídos. E a 11 continua falando que você não tem o direito de escrever o final, ou seja, não é ele quem decide o final da campanha. Essa missão o Mike não tem o controle. Provavelmente aqui depois ele pedir para ela tomar cuidado ou dele tentar impedir que ela faça alguma coisa que se colocasse em risco e dela dizendo que ela vai ter que assumir essa responsabilidade e que dessa vez ele não controla as coisas. E aqui tem um detalhe interessante em que ele tá com o rosto machucado, ou seja, isso aqui vai acontecer depois de alguma ação em que ele vai se ferir. Até porque é nessa cena aqui que a 11 está utilizando aquela roupa de mergulho, provavelmente para utilizar o tanque de privação sensorial, para se conectar ali com o vazio ou tentar encontrar alguém que tenha desaparecido. Será que é a Holly ou será que é o Will? E, gente, olha essa cena que loucura. A gente já tinha visto ela em outros materiais de divulgação, mas aqui fica muito claro que eles estão num lugar onde as coisas estão derretendo. As estruturas que parecem de cimento e metal estão derretendo. Aqui a Nancy e o Jonathan vêm ali, assistem a algo que está suspenso no ar a queimar. E olha lá a cara deles observando isso tudo acontecendo. Olha como as coisas estão derretendo no fundo. Estão vendo? Isso aqui parece ser o alto de um prédio. Será que eles estão aqui exatamente em cima do laboratório de Hawkins, só que lá no mundo invertido? E então nós vemos a torre de rádio com um monstro de fumaça ali circulando em volta. E a Robin aparentemente observando isso acontecendo, com o caminhão lá já tombado e com um buraco no teto. E a Nancy aqui já vem falando, ele está planejando acabar com o nosso mundo e dizendo que ele não vai parar. Gente, olha essa cena, que loucura. Eles estão aqui no lado da estrutura da rádio, onde nós vemos 2 portais abrindo no chão do nada. E como nós vemos aqui o caminhão intacto, provavelmente essa cena aqui é uma cena que acontece antes do confronto que eles têm ali com o Demogorgon. E talvez seja inclusive a causa que vai movimentar eles para executarem esse plano. Porque afinal de contas, se estão abrindo portais aleatórios, significa que o mundo invertido está tomando o Hawkins. E a Nancy continua dizendo aqui, até que estejamos livres de cada gota de sofrimento, ou seja, até que o Vecna consiga consumir absolutamente tudo deles. E que provavelmente aqui é uma cena depois do que acontece com a mãe dela, né, na casa deles. E que nós vimos em materiais de divulgação ali que provavelmente a Karen e a Holly vão estar em perigo. E o jeito como a Nancy lava as mãos aqui na pia do que parece ser o próprio hospital, algo de muito grave vai acontecer, que provavelmente vai resultar aqui então nesse desabafo dela.
dela. Olha a cara de tristeza dela. Aconteceu mesmo alguma coisa. Talvez a Karen aqui tenha sido hospitalizada com ferimentos graves. A Holly pode ter sido sequestrada. E o próprio pai dela, nós já teorizamos sobre isso, o próprio pai dela pode ter morrido nesse ataque. E aí vemos a nossa amizade mais querida entre o Steve e o Dustin. E que aparentemente aqui eles vão se abraçar em função de alguma coisa ter acontecido. Ou então porque algo deu muito errado. Dustin chorando. Neste novembro, enfim, chegamos, minha gente. Estamos praticamente em novembro. Gente, quando eu falo, dá uma olhada nessas cenas. Ela tá de meinha, saltando pra lá e pra cá, provavelmente tentando encontrar aqui uma entrada pro laboratório, que existe lá no Mundo Invertido. Ela e o Hopper nessa temporada vão estar grandões, hein? Fala sério, olha só isso. E ela ali com a pulseirinha que o Hopper deu pra ela e que representa a Sarah pra ele. Coisa incrível, né? Sensacional. E olha a 11 aqui, de alguma forma, intensificando seus poderes. Ela vai estar muito braba nessa temporada. E aqui são cenas diferentes, hein? Cuidado, eles colocaram isso no trailer pra dar uma confundida na gente, mas são cenas diferentes. Olha o background lá, olha o plano de fundo. É bem diferente uma da outra, tá? Olha, aqui é o fundo onde ela estava com o Hopper, que provavelmente então é no laboratório militar de Hawkins. Talvez lá no Mundo Invertido mesmo. Aqui já é em outro ambiente. O fundo é diferente. Mas dá essa sensação, olha o poder disso. Aqui a gente vai ter que analisar isso muito detalhadamente. Ela lança o poder dela, né? Ela faz alguma coisa aqui para tentar atacar alguém ou alguma coisa, e aí do nada a gente vê uma explosão acontecendo em cima do laboratório de Hawkins, só que lá no Mundo Invertido. E olha esse frame, gente, não parece que a gente está exatamente em cima do laboratório de Hawkins, com uma bola de fogo no topo e com umas estruturas aqui que parecem um pouco derretidas, como se fosse o mesmo lugar em que o Jonathan e a Nancy estavam no início do trailer. Provavelmente aqui é minha teoria, é de que eles estão aqui de alguma forma executando o plano. E esse plano pode ser de que o mundo invertido está começando a conectar com o Hawkins, ou seja, eles vão tentar de alguma forma aqui quebrar essa conexão. E como a gente sabe que fogo é uma das coisas que os organismos do mundo invertido repelem, não gostam de forma nenhuma, talvez a lógica deles aqui tenha sido de alguma maneira eletrocutar a atmosfera do mundo invertido, fazendo com que de alguma forma eles consigam queimar tudo que esteja pairando ali no ar. E que isso deva acontecer exatamente em cima do laboratório de Hawkins lá no Mundo Invertido. E talvez seja exatamente isso que a gente tenha visto. Nessa cena aqui do Jonathan e da Nancy começando a acontecer, e olha lá os raios. Parece que eles eletrocutaram qualquer elemento, qualquer substância, organismo que estivesse pairando nesse ar. E isso começou a queimar, pegar, transformar numa bola de fogo, e é exatamente a continuação dessa cena que a gente vê acontecendo nesse exato momento. De alguma forma eles vão tacar fogo em tudo aquilo ali. E que vai correr, né? Isso vai tomar todo o céu do Mundo Invertido. Olha que fantástico, que cena sensacional. E pega fogo em tudo mesmo. E tudo me leva a crer que isso aqui vai ser uma cena já do final desse primeiro volume 1, onde vemos inclusive o Hopper lá embaixo observando essa queima toda acontecendo. E chegando no que parece ser aquela muralha de organismo. Eles vão conseguir destruir tudo aquilo, gente. Isso é incrível. Ou seja, sabemos que o plano deles, pelo menos parcialmente, vai dar certo. E ainda manda uma mensagem de fiquem prontos, olha, estamos prontos, nascemos prontos. E aqui, gente, me leva muito a pensar que é exatamente eles comemorando que o plano deu certo, eles parecem estar no mesmo lugar ali. Ou seja, o plano deles resultou, funcionou, e estão super emocionados. Mas como nem tudo são flores, o Demogorgon me cai pelo buraco ali dos túneis e dá de cara com o Lucas. Como é que o Lucas vai se safar dessa, gente? E olha que curioso, hein? Durante os materiais de bastidores e de making-offs, eu ouvi alguém da produção dizendo que pela primeira vez eles utilizariam o ponto de vista do Demogorgon, ou seja, a câmera localizada no que seriam os olhos do Demogorgon, como se fosse o ponto de vista dele. Será que aqui é exatamente essa cena, o Demogorgon olhando para o Lucas ali, pronto para atacar ele? E, gente, o que vai salvar o Lucas aqui? Será que a 11 vai aparecer do nada? Ou será que o Demogorgon vai sair de cena aqui exatamente porque viu tudo pegar fogo e vai tentar proteger
proteger o seu líder. Outra coisa que a gente precisa dizer é sobre a Nancy. A Nancy vai estar poderosa nessa última temporada. Para variar, ela tá ali segurando uma arma e vai estar atirando nos Demogorgons que estão atacando os militares lá na base de Hawkins. E aí, por uma última aventura, olha só o Dustin, a cara do Dustin ali todo camuflado e olhando para cima, provavelmente vendo tudo aquilo queimar. E o olhar da Nancy e do Jonathan parecem um pouco preocupados, né? Será que eles estão vendo exatamente aqui esse ser aqui que lembra muito o Vecna caindo do céu? Olha só que loucura. Ele cai como se fosse uma pedra. Será que de fato eles vão conseguir derrotar ou pelo menos enfraquecer o Vecna no final do volume 1? E então vemos essa galera se reencontrar no que parece ser o hospital. E como vemos aqui o Dustin utilizando a mesma camuflagem, o Jonathan praticamente com a mesma roupa, a 11 aqui com a roupa de mergulho, provavelmente eles estão abraçando aqui Will, que algo vai acontecer com ele nesse primeiro volume, do que vai ser o final da série. E é exatamente o Dustin quem diz: permanecemos fiéis a nós mesmos, permanecemos fiéis aos nossos amigos. Esse cara é muito leal, né? E aqui atrás, quem é? A Robin, será? É ela quem vai estar com o Will antes do grupo se reunir? E olha o olhar da Erika, gente. Como quem percebendo ali que tem alguma coisa de errado acontecendo. E a Nancy de novo, olha, capitã desse barco, dizendo: faça isso. E o Steve botando o pé no acelerador, fazendo o carro quebrar todas as cercas e divisórias ali para chegar no portal. Gente, olha essa cena da 11. A 11 vai tá monstra, olha isso. Ela tá pegando aqui uma lápide, parece, e tocando pro lado. Provavelmente se defendendo dos ataques do Vecna. E os militares sendo atacados aqui em algum lugar, onde nós vemos inclusive uma das crianças provavelmente aqui deitada no chão. Quem será que é? E então temos a Max, aqui temos Lucas e Max no elevador. O Lucas tentando tirar a Max do hospital depois do ataque dos Demogorgons naquele lugar. E olha o olhar dele, o que ele tá olhando. Enquanto vemos ainda a frase aqui do Dustin falando: não importe o custo. Olha o Demogorgon indo atacar o Lucas e a Max, gente. Que bizarro. Não vai dar tempo do elevador fechar. Então, provavelmente, aquela cena que nós vimos da 11 usando os seus poderes é exatamente aqui com o Demogorgon. Nessa cena aqui que ela faz o ataque, provavelmente, então, é detonando o Demogorgon que tá prestes a atacar o Lucas e a Max. Gente, só pode, eu tenho convicção de que o Lucas e a Max não vão ser mortos, não é possível. E aí temos a Holly e a Karen sofrendo algum tipo de ataque ali na casa dos Wheelers. E então temos aqui a Coronel Sarah Connors dando tiro para tudo quanto é lado, mas aqui ainda é em Hawkins, não é no mundo invertido, hein? Provavelmente em função dos ataques dos Demogorgons ali na base militar, que é exatamente a continuação de toda essa cena. Olha a quantidade de soldado morto. A Joyce carregando o Will para algum lugar e o Mike tentando proteger as crianças, o Will e a Joyce, tentando levar eles de alguma forma para algum lugar. Quando então, olha só o que surge ali atrás: um Demogorgon atacando eles. Gente, quem será que esse Demogorgon vai pegar aqui? Alguém vai pra fita nesse lugar. E a velocidade que eles se abaixaram foi providencial. Vamos ver ainda uma explosão acontecendo no que parece ser aquela base, com vários soldados mortos, um soldado atirando aqui em alguma coisa, e o ataque dos Demogorgons, olha lá. Tem esse Demogorgon atacando aqui, enquanto os militares estão desesperados tentando acertar ele. Vemos um outro Demogorgon atacando aqui, e provavelmente aqui é exatamente aquela cena que nós vemos a Nancy atirando até não aguentar. E o Demogorgon atira o cara para longe aqui como se não fosse nada. Olha a festa que os Demogorgons vão fazer nessa base militar. Não vai sobrar ninguém. E então temos o Vecna. Olha o Vecna como está evoluído, tá? A grutização do Vecna está quase completa. E ele diz: William. Pô, pra que chamar o Will pelo nome completo? Pra começar. Pra que ser tão formal? Só pra deixar tudo mais assustador, né? Olha a aparência dele. Will, você vai me ajudar? Caramba, levantando o Will desse jeito, gente. Assim como ele fez pra 11 no passado. Olha como ele tá Groot. Ele tá muito Groot, o Vecna. William, você vai me ajudar uma última vez. Será que o Vecna vai mesmo dominar a mente do Will? Ou será que ele vai sequestrar o Will aqui nessa cena? O que vocês acham? Gente, eu tô em choque, tô de boca aberta. Olha o movimento do Vecna com o Will, olha o desespero do Will, olha o olhar do Will. Gente, que loucura, que trailer fantástico. Eu não sei vocês, o meu hype tá lá em cima. Eu já tô de roupa aqui, já tô vestido pra assistir Stranger Things. Loucura completa, né? Essa temporada tem tudo pra ser fantástica. Me conta aqui embaixo o que você achou do trailer. Qual é o teu nível de hype? Quais são as suas teorias? E em breve a gente vai lançar o vídeo de detalhes desse trailer. Além dos recaps da primeira temporada e da segunda que já foram publicados, então
Se você ainda não assistiu, vai lá assistir para relembrar de forma completa e cheia de detalhes o que aconteceu nas primeiras 2 temporadas. E na sequência a gente vai publicar o recap da 3ª temporada e da 4ª temporada. E não esquece, se você gostou desse vídeo, clica ali na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e assim o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, para você ver comigo.